La inmersión cultural permite comprender de cerca realidades, costumbres y maneras de ver el mundo. Busca en últimas que la vivencia permita a los jóvenes universitarios desarrollar habilidades de liderazgo global basadas en el profundo entendimiento de las culturas. Para finalizar estas jornadas 2019, Emanuel de Almeida Becerra, docente de portugués del Centro de Idiomas de la Universidad CES, profundizará más en este tema con su ponencia Inmersión cultural y aprendizaje significativo. Bienvenido, Emanuel. ¿Has notado que algunos estudiantes aprenden más a leer? Otros resuelven con más facilidades cuestiones matemáticas, mientras que algunos otros se destacan por sus habilidades deportivas. Olá, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Bezerra, soy brasileiro, soy de la ciudad de Fortaleza, región nordeste de Brasil. Vivo en Medellín hace un año y medio. Soy analista de comercio exterior, miembro del Consejo Internacional de Coaching y profesor de portugués acá de la Universidad CES. Como profesor de língua extranjera, assim como qualquer educador preocupado por el aprendizaje de su educando, se hace necesario, además de los conocimientos de las teorías educativas discutidas hasta hoy, la concepción del funcionamiento del cerebro y su conexión con el proceso de aprendizaje. Yo vengo aquí hoy a compartirles una pequeña investigación que hice y algunas experiencias realizadas con mis alumnos que les puede ser útil en algún momento. Todo lo que yo voy a presentar a partir de ahora surgió a partir de una pregunta. Me he preocupado por la forma en que mis alumnos aprenden. Antes de todo, yo debo aclarar la metodología utilizada, bien como informales que las experiencias que veremos más adelante se llevaron a cabo con los estudiantes de los niveles 1, 2 y 3 y 5 del Centro de Idiomas acá de la universidad en la primera mitad de este año. Para esto, la primera mitad de esta presentación, yo voy a utilizar elementos de la neuroeducación y de la neurodidáctica para explicar de forma rápida y resumida cómo el cerebro aprende. Para esto, comienzo explicando la diferencia entre neuroeducación y neurodidáctica. La neuroeducación hace referencia al conocimiento del cerebro relacionado con el ámbito educativo y la neurodidáctica a su aplicación en el aula. En otras palabras, la neuroeducación toma ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro integrados con la psicología, sociología y medicina para intentar mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes como en nosotros profesores. A partir de la neuroeducación podemos encontrar varios otros términos, como neuropsicopedagogia, neuroaprendizaje y neurodidáctica. La pedagogía, que ya dialogaba con los conocimientos de la psicología, ahora se hace valer de los saberes de las neurociencias. De ahí surge neurodidáctica, un termo propuesto por Gerd Preis, profesor de matemáticas de la Universidad de Freiburg, en Alemania, que se presenta como uma ciência que busca configurar o aprendizagem da melhor maneira para que o cérebro seja capaz de aprender. Em los últimos 30 anos, a neurodidática ha aportado inumeráveis evidências de como o cérebro aprende. Qual é o papel que juegan os diferentes cérebros, es decir, as relações que existem entre nossas emoções e nossos pensamentos, además de evidenciar a capacidade para executar novos projetos de forma eficaz. Isso permite postular novos princípios pedagógicos. Bem, tendo isto claro, meu objetivo acá não é profundizar este tema, sino apenas, primeiro, explicar em um contexto mais geral e científico como o cérebro aprende. Explicando de maneira simples, para que o aprendizagem ocorra no cérebro, se hace necessário uma conexão entre duas neuronas através de sinapses neurales.
Por exemplo, quando uma pessoa toca uma silla, uma mesa, uma parede, ela tem um estímulo sinestésico captado por el tacto. Esse estímulo sinestésico vai para o cérebro por uma parte chamada hipotálamo, que convierte os estímulos externos à linguagem do cérebro, eletroquímica, fazendo sinapses neurais. Neurônios, a neurona conectando com a neurona, como se foram dois cables sendo conectados, gravando ali uma aprendizagem. Quantas mais sinapses se produzem no cérebro, mais o indivíduo aprende. Fantástico, sim ou não? Quem quer mais sinapses no cérebro? Muito bem. Já em um contexto mais educacional, para entender como funciona nossa aprendizagem, eu destaco a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Segundo a teoria de William Glasser, aprendemos e assimilamos 10% de lo que leemos e 20% de lo que oímos. Segundo Glasser, os métodos tradicionais de ensinança e aquelas escolas que ainda insistem neles devem ser repensados, porque é a prática menos eficaz para trazer resultado ao estudante. Quando observamos, aprendemos 30%, e quando observamos e escutamos, 50%. E a aprendizagem aumenta ao redor de 70% quando discutimos. Por esta razão, é essencial o estímulo de foros de discussões enfocados em determinado assunto, despertando a curiosidade e também o espírito crítico de quem participa. Al experimentar o conteúdo proposto, a aprendizagem é aún mais eficaz, chega a 80%. Para que isso ocorra de maneira eficiente, é necessário a interação da teoria com a prática. E a aprendizagem alcança seu ponto mais alto quando se ensina uns a outros o que se ha aprendido. Chega a 95%. Tendo isso claro, o processo de aprendizagem tem como objetivo o alcance do conhecimento, que se adquiere através de caminhos diferentes por cada pessoa. Os elementos como personalidade, história de vida, motivação, cultura, fatores ambientales, todos eles modificam o entendimento que o indivíduo hace de la realidade, e isso influi no processo de aprendizagem, configurando e caracterizando particularidades ou maneiras particulares de aprender. Desta forma, se entende que estes caminhos são os estilos de aprendizagem. Na literatura, os estilos de aprendizagem se apresentam de diferentes formas e classificações. Entre as formas, eu destaco a teoria VAC, visual, auditivo, sinestésico. A teoria VAC, desenvolvida por esses dois primeiros autores, pressupõe que as pessoas aprendem a partir de los sentidos visual, auditivo e táctil. Ou seja, que a maioria, trazendo para nosso contexto, a maioria dos estudantes, segundo os autores, possuem um estilo de aprendizagem predominante, preponderante ou predileto para aprender as variadas disciplinas. Dentro desses três, incluso podendo haver todavia haver alunos que possuem uma mescla de los três estilos. No estilo visual se encontram os estudantes que têm a capacidade, as habilidades de conhecer, interpretar e diferenciar os estímulos recebidos visualmente. Os auditivos, os estudantes têm as habilidades para conhecer, interpretar
y diferenciar los estímulos a través de los sonidos y lo sinestésico a partir del movimiento corporal. No cabe duda que el papel que han tenido los sentidos a lo largo de la evolución en la supervivencia humana de nuestra especie y que nos ha ayudado a aprender y mejorar. Por otro lado, no es menos cierto que, aunque existan regiones cerebrales y patrones generales en el aprendizaje humano, cada cerebro es único y singular. Y los estudiantes presentan características, capacidades y habilidades particulares. Un estudio publicado por Howard Jones en 2014, este autor hizo una pregunta para profesores de 5 países. ¿La gente aprende mejor cuando recibe información en su estilo de aprendizaje preferido? Visual, auditivo y sinestésico. Por favor, erga la mano quien cree que sí, que las personas aprenden mejor cuando se enseñan su estilo de aprendizaje preferido. Les cuento que en todos los países las respuestas positivas superaron el 90%. Pero diversos estudios evidenciam la falta significativa de relación entre el aprendizaje preferido por los alumnos y lo memorizado. Así que enseñar a los alumnos según la teoría, según la estimulación visual, auditiva o sinestésica, no tiene sustento empírico de las investigaciones científicas. Recuerdan que este trabajo empezó a partir de una pregunta. Me he preocupado por la forma en que mis alumnos aprenden. Bueno, señores, este estudio me permitió identificar que preocupar-me por la forma com que cada de mis alunos aprendem não é o mais importante, sino mais bem proporcionar experiências que involucrem todos os estilos de aprendizagem e que também possam contribuir com o desenvolvimento intercultural de eles. Por esse motivo, eu vou descrever agora algumas experiências que eu hice em las classes de português este ano. A primeira experiência é nacionalidades com Jenga. Que passa? Esta atividade foi realizada com o objetivo de ensinar vocabulário, mais especificamente o vocabulário de nacionalidades. Pero, como sabemos, há mais de 100 países em todo o mundo e mais de 100 nacionalidades. Então, se fazemos isso de uma maneira tradicional, se torna uma classe, digamos, muito aburrida, por ter muito conteúdo, muitas palavras novas para aprender. Como a atividade, então, consistiu em antes da classe, obviamente, eu he preparado um arquivo em Word, em PowerPoint, na verdade, em PowerPoint, com as 40 nacionalidades mais conhecidas, com as bandeiras e com os respectivos nomes em português abaixo. Dividi a classe em 2 grupos, para que pudieran competir entre eles, e entreguei uma lista com 100 nacionalidades em português. Então, funcionou da seguinte maneira. Eu puse a diapositiva, aparecia a bandeira, pero não aparecia o nome da nacionalidade. Então, os estudantes em 2 grupos teriam que buscar o nome e o equipo que levantara um papel escrito a nacionalidade correta primeiro, tinha direito a fazer uma eleição. Sacar 2 peças de la Jenga, o jogo mundialmente conhecido por las peças, ou obrigar a outra equipo a sacar 2 peças. Cada peça vale 1 ponto e o equipo tinha a eleição porque poderia jogar com o risco de tombar a torre. Se está muito fácil, saca 2, soma 2 pontos. Se está muito difícil, obriga a outra equipo a sacar e toma o risco de tombar a torre.
perde la equipo que tiene menos pontos o que tumba la torre. Acá tem um videíto, um resumo de como foi essa experiência. O ponto a se destacar nessa atividade é a obrigatoriedade de todos os alunos sacarem por lo menos uma peça para que todos pudessem participar e principalmente o respeito às diferenças, porque há alguns alunos que são mais pacientes, outros mais cuidadosos, outros já são mais atrevidos e ousados, outros já são mais pensativos e aí os estrategas. Então, cada um havia que respeitar o tempo de cada um. Al final do nível, eu hice uma encuesta para saber a percepção de los alunos frente a esta atividade. Esses foram os resultados. O uso da renga permitiu uma melhor aprendizagem de vocabulário. Acá estão as respostas. Mais de 60% disseram que sentiram que aprenderam muito, e os outros que aprenderam. Em sua opinião, o uso da renga proporcionou mais motivação para aprender português, aprendizagem, trabalho em equipo, respeito às estratégias de cada pessoa, desenvolvimento de rapidez lógica. E os dois mais escolhidos foram motivação para aprender português e trabalho em equipo. Quanto que atividades como essa te motivam a desenvolver seu entendimento cultural? Então, aqui temos que, basicamente, 80% dos alunos escolheram 4 e 5. E quanto que atividades como essa te permitem desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes interculturais. Também, mais de 80% escolheram como 4 e 5, que consideramos um número bom. A segunda atividade, a segunda experiência foi português com música. Acá é uma maneira diferente de, además da tradicional, que os alunos foram propostos a cantar uma canção em português. Não escuchar e aprender com uma letra, com uma hora, sino cantar a canção em português, mientras que eu, como professor, tocava um instrumento chamado ukulele, um instrumento de corda pequeno. O objetivo dessa experiência foi ensinar a pronúncia de algumas palavras em português. Miramos acá como eles se saliam. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho seu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho seu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. E uma pequena parte, o ponto a destacar acá é que eu também estava aprendendo a tocar o ukulele. Então, foi uma experiência de enriquecimento mútuo. Eles aprenderam e eu também estava aprendendo. Certo? E detalhe, eles estavam no nível 1 de português. Então, pues, a mim como professor, cantar neste nível, no nível 1, se saíram muito bem. E aqui, a mesma encuesta eu fiz também, depois dessa experiência. Acá foram os resultados. Basicamente, o mesmo para a primeira pergunta. Já, em sua opinião, cantar a canção em português proporcionou mais. Acá, as que foram mais elegidas, motivação para aprender português e aprendizagem. Também destaco a conexão com a música e cultura brasileira. Quanto que atividades como essa te demotivam a desenvolver seu entendimento multicultural, mais de 80%, 4 e 5, e também chega a 90% quando se trata de atividades que permitem desenvolver, pois, atividades interculturais.
Por fim, a última experiência, Festa Junina, imersão cultural. Antes de explicar sobre a experiência como tal, eu vou fazer um breve relato sobre o que é a festa junina. É uma festa típica brasileira, de minha região, região nordeste do Brasil, que surgiu na Europa, mas foi traída para o Brasil por portugueses, e trata-se de uma festa onde há comidas típicas que são hechas de maíz, que é o principal alimento das comidas típicas desta festa junina, e recuerda muito a gente campesina, por las roupas que se utilizam. Roupas com pantalones rayados, camisa de quadros, sombrero de paja. E há uma dança tradicional da festa junina que se chama quadrilha, onde homens e mulheres bailam em parejas de braços dados, bajo o ritmo del forró, que também é um ritmo típico de minha região, em Brasil. Muito bem. Tendo em conta isso, a festa junina realizada se tratou basicamente como uma imersão cultural como tal, onde tivemos um banquete de comidas típicas. Eu ensinei como uma charla sobre as tradições, danças, ritmos e costumes dessa festa para eles. Hicimos uma atividade chamada pescaria, onde havia pescados no piso, com equitos, e eles tinham que pescar, mirar o número do pescado e contestar uma pergunta relacionada à festa junina. E, ao final, também, los ensinei como dançar quadrilha. Miramos agora como foi isso. Simbora, Mastruz! Arrepia essa galera! Entonces, realmente yo me sentí como que si estuviera en Brasil de nuevo por un momento en esta actividad y también creo que conseguí transmitir ese sentimiento para ellos. Aquí la misma encuesta, aquí en la primera pregunta tuvimos como que 70% que aprendí mucho, sin embargo todos aprendieron de alguna manera. En su opinión, la festa junina proporcionó más, casi 100% inmersión cultural
e destaco aprendizagem, conhecimento sobre comidas típicas brasileiras. Quanto que atividades como essa te motivam a desenvolver seu entendimento multicultural? 4 e 5, aqui está o resultado. E quanto que atividades como essas te permitem desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes interculturais? 70%, 5%, o restante 4%. E, para finalizar as experiências, eu quero falar de outro impacto, outro tipo de impacto, además desses da encuesta, que todavía me queda tempo, que é, ao final do semestre, eu sempre entrego uns post-its onde pido a los estudiantes que escrevam sugerências, críticas, que te gustam nas classes, que eu puedo melhorar, e alguns desses post-its estão aqui. Esses todos tinham a indicação de festa junina, ou seja, realmente é uma coisa que quedou. E outras coisas como trava-línguas e outras atividades que realizo. E además de outras mensagens, outras sugerências, outras que, na verdade, quando o professor faz as coisas com paixão, com amor, o aluno absorve essa energia, ele lo sente que uno está se dedicando para isso. E, de verdade, para mim, isso aqui é o melhor salário que o professor pode receber. Realmente não tem preço, então esse outro tipo de impacto não é o impacto dos alunos, mas o impacto que eu também recebo realizando atividades como essas. Certo? Para finalizar, este estudo, aliado a estas experiências, me permitiu sacar algumas conclusões. A primeira, a neurodidáctica nos proporciona ferramentas para que os educadores desenvolvemos nossas classes de forma mais estruturada e com progressão para o aprendizagem efetivo. É possível motivar o aluno a desenvolver seu entendimento multicultural através de experiências iniciais positivas. O segundo, esse tipo de experiências permitem que o aluno se motive a desenvolver suas experiências interculturais, suas competências interculturais, é decir, o conhecimento, a percepção e a compreensão das similitudes e as diferenças entre seu mundo de origem e outras comunidades, não só a brasileira, o qual aplica também o desenvolvimento de uma competência intercultural chamada consciência intercultural. Com o resultado obtenido, também, referente à percepção dos alunos, se comprova que eles são conscientes que estão desenvolvendo competências interculturais e que atividades como essas lhes motivam a continuar aprendendo, además de desenvolver habilidades de trabalho e convivência em grupo e criar ambientes de aprendizagem significativo e experiencial. Isso é uma comparação com alguns níveis de português que eu não fiz essas experiências e os níveis que sim eu fiz essas experiências e observei uma melhora no desempenho dos grupos onde a experiência foi realizada. É decir, quando utilizamos todos os estilos de aprendizagem, o aprendizagem é mais efetivo. Por último, aunque é importante entender o estilo de aprendizagem preferido por los alunos na realidade atual, é importante reflexionar se nossa metodologia de ensinança abarca diferentes modalidades sensoriais e se somos capazes de nos reinventarmos para assim promover uma aprendizagem mais inclusivo e experiencial, criando habilidades interculturais em nossos alunos para capacitá-los para a cidadania global que tanto predicamos. Esse renovado professor há que convertir-se em um investigador, do qual se é capaz de analisar e evaluar com espírito crítico o impacto real de suas estratégias metodológicas na aprendizagem dos alunos. Os novos tempos requerem novas estratégias e a adequada flexibilidade em sua aplicação. Estamos preparados? Muito
Obrigado.